Podcast Ofício das Leituras. Pela fé em Cristo, lançamos fora o pesado fardo do pecado. Do comentário sobre o profeta Isaías, de São Cirilo de Alexandria, bispo. O Senhor destruiu a morte para sempre e enxugou a lágrima de todos os rostos. Isaías 25:8. Muito a propósito, relaciona-se a doutrina do mistério com a ressurreição dos mortos. Por isso, no Santo Batismo, ao professar a fé, proclamamos também a esperança na futura ressurreição da carne, na qual cremos. Tendo a morte vencido Adão, nosso primeiro pai, quando este pecou, assaltando-o e matando-o como um animal feroz, irromperam na terra as lamentações, o luto, as lágrimas e o pranto dos mortos. Essas aflições, porém, desapareceram depois que o Cristo, esmagando a morte, ressuscitou ao terceiro dia, tornando-se para os homens um meio de vencê-la para sempre. Tornou-se, pois, o primogênito dentre os mortos, a primícia dos que dormem. Às primícias segue-se algo. Ao primeiro segue-se necessariamente o posterior, isto é, nós todos. O pranto assim converteu-se em alegria. Despimos o cilício e nos revestimos do Cristo, da alegria que vem do alto. Em nossa alegria podemos dizer: morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Primeira Carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Enxugou-se toda lágrima. Pois, se cremos que Cristo restituirá a vida aos mortos, já não choramos por eles, nem nos deixamos abater por uma tristeza imoderada, como fazem os que não têm esperança. O pecado do povo parece querer significar a própria morte que nos veio pela transgressão do pecado. Por este se introduziu a corrupção, e a morte dominou com seu poder os habitantes da terra. Porém, como muitos não aceitassem o mistério da ressurreição, parecendo-lhes inacreditável por sua grandeza, o santo profeta teve que acrescentar: a boca do Senhor o falou. Isaías 58:14. E também, naquele dia se dirá: vede, este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Exultemos, alegremo-nos na sua salvação. Com efeito, a mão do Senhor repousará neste monte. Isaías 25, 9 e 10. Conhecereis, diz o profeta, aquele que dá a beber a alegria com o vinho e que unge com o óleo os que em Sião decaíram. Conhecereis, também acrescenta, ser o Filho verdadeiro Deus, Filho de Deus por natureza, embora se apresente como servo, feito homem
para a salvação e vida de todos, semelhante aos homens em tudo, exceto no pecado. Vede, este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Exultemos, alegremo-nos na sua salvação. Penso que esta palavra se aplica muito bem aos israelitas que, instruídos pelas palavras de Moisés, ou por conhecerem os vaticínios dos profetas, esperavam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor, no tempo predito. Pois Zacarias, pai de João Batista, profetizou em espírito a respeito do Cristo, dizendo que Deus suscitaria para o seu povo um Salvador poderoso. E também Simeão, tomando nos braços o santo menino, exclama: Os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes em face de todos os povos. Lucas 2, versículo 30. Assim, reconhecendo o Cristo como o Salvador e Redentor anunciado, todos dirão: Vede, este é o nosso Deus. Louvarão também a Deus pelo repouso que trará sobre este monte. Julgo que este monte é a igreja na qual o Senhor repousou. Realmente ouvimos Cristo dizer: Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Mateus 11, 28. Pela fé nele depositada, lançamos fora o pesado fardo do pecado. Descansamos também de um outro modo, enquanto nos libertamos dos terrores de um merecido suplício e da pena que devíamos sofrer por nossos delitos. Não se limitou a isso a graça de Cristo, Salvador de todos, pois nos promete também os bens que esperamos, a posse do reino dos céus e a vida eterna, isenta de todo mal e tristeza.